Sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja, o que esteja fazendo, assistindo aula, né? Está assistindo nossas aulas, acompanhando direitinho nossos raciocínios, nossas explicações, fazendo as atividades, anotando tudo, fazendo o resumo do que já foi estudado, faça um mapa mental também, que às vezes funciona muito bem. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios de desenho geométrico, tá? Nós vamos construir mais algumas coisas aqui, tá? Vamos fazer com bastante calma, com bastante tranquilidade. Coloquei uma de localização de ponto e coloquei pesquisando pontos e linhas, né? E coloquei também uma de escala para a gente trabalhar essas ideias. Essa está na página 86, questão 2, A, B e C, e essa aqui está na página 83, dando continuidade lá, questão 3, né? Eu vou fazer a B e a C fica com vocês, porque a C já o desenho já está pronto, você só vai fazer a análise do desenho, tá bom? Então beleza, pessoal, vamos então começar o enunciado aqui da letra C, referente à página 84, tá bom? Pega o livro de vocês aí na página 83, tem um enunciado que diz assim, complete na terceira questão. Aí eu já fiz a letra A na aula anterior, se você não viu a aula anterior, dê uma assistida, tá bom? É a aula de número 50, se não me engano, 51, se não me falha a memória. E aí você dá uma verificada de 51 a 50, não lembro exatamente, a aula de desenho da quinta-feira da semana passada, beleza? Hoje está com 8 dias que ela foi postada. E aí eu tenho a solução da página 83, tá? No caderno de desenho de vocês. Beleza, então o que você vai fazer na letra B? Na letra B é o seguinte, dado o ângulo RVS, né? Essa região aqui chamada de região achurada. Achurada é essa região destacada, inclusive lá na página 82 tem um asteriscozinho, né, explicando o que é essa região achurada, região destacada no deserto, certo que ela é um pouco mais escura do que as demais regiões ao redor no plano aí do caderno. Beleza, dado o desenho, dado o retângulo, o ângulo RVS, está aqui o retângulo, o ângulo, aliás, obtendo todos os pontos, presta atenção, todos os pontos da região achurada, então é a região limitada aqui por esse ângulo, que equidistem dos lados desse ângulo e que distem 1 centímetro da semirreta VR. Então, olha só, ele quer todos os pontos que equidistam dos segmentos das semirretas VR e VS, dessa semirreta e dessa. Na região achurada aí, onde ela está limitada, mais ou menos aqui assim, está aí observando que tem um limite aí, aonde esse ponto vai estar localizado, beleza? Então, vamos encontrar, tem que ter essas duas características, equidista dos dois segmentos, então esteja a mesma distância dos dois segmentos, e a 1 centímetro do segmento VR, tá bom? Eu vou colocar minha escala aqui no caso com 10 centímetros de distância do segmento VR, para que eu tenha melhor o desenho, porque se eu colocar 1 centímetro de fato não vai dar devido à escala, né? A escala numérica aqui no livro. Então vamos lá, nós vamos começar por essa primeira ideia, equidistem dos dois segmentos. Qual é o segmento que equidista dos dois lados de um ângulo? Essa reta, qual é o nome dessa reta? Isso mesmo, ela é a bissetriz do ângulo, né? Você vai traçar a bissetriz do ângulo. A bissetriz do ângulo, ela contém todos os pontos que equidistam dos lados desse ângulo. Ela passa bem no meio, divide o ângulo em dois ângulos iguais. Para isso, como a gente está falando de ângulo, nós vamos utilizar o transferidor, né? O transferidor faz a medida em ângulo. Então você mede a medida do ângulo, medida em grau do ângulo, divide por 2 e localiza esse ponto que está no arco ali, na metade do arco, né? Então olha só, você sabe como é que utiliza isso, você sabe que tem a marcação aqui central, né? O seu já vem, às vezes, com um furozinho, ou às vezes com só uma marquinha. O que você tem que saber é o seguinte, alinhou esse aqui no centro e alinhou esse lado aqui, alinhou o centro no vértice, lógico, né? E alinhou esse lado aqui, lado do transferidor, com o lado do ângulo. Então vamos lá, olha só, vou colocar nessa posição para você ver melhor. Vou colocar assim, olha só, você vai alinhar lá, alinhou aqui, aí você vai ver por onde passa. Eu vou ficar para cá para que eu consiga ver melhor, né? E aí vocês podem, em algum momento, vocês não vão me ver, mas não tem problema. Então olha só, aqui no meio está dando 52 graus, metade de 52 é 26, então vai estar mais ou menos aqui assim. Observe ali que aqui ficou no meio entre as duas. É feito, mas encontrou aquele ponto, né, onde vai passar a bissetriz, você vai traçar alinhado ali do vértice do ângulo, passando por aquele ponto que você marcou. Então você vai alinhar aqui, ó. Você vai alinhar esses dois aqui, ó. Alinhou aqui,
E aí você vai fazer isso. Aqui, ó. Você pode até colocar uma seta aqui para indicar que é uma semi-reta, que ela continua para os dois lados, né? Quando a gente faz para esse lado com a origem V. Então, essa daqui é a bissetriz do ângulo, tá? Bissetriz. E essa bissetriz tem exatamente a característica que a gente quer, o primeiro item, equidistem dos dois lados. O equidista tem a mesma distância, tanto do segmento VS, da semi-reta VS, quanto da semi-reta VR, tá? Beleza, encontramos o primeiro. E o segundo diz que ela tem que ter 1 centímetro de VR, e esses pontos têm que ter 1 centímetro de VR. Para estar no centímetro de VR, você tem que traçar, no caso, não dá para a gente fazer uma circunferência, tá? De raio 1, porque aí essa circunferência de raio 1 eu posso colocar raio em qualquer lugar, não dá. Eu tenho que fazer então uma reta paralela à reta VR, porque ela tem que estar a 1 centímetro da reta VR. Eu vou aumentar a minha escala, eu vou colocar até aqui para você, na minha escala, no caso eu vou colocar em vermelho, que é do desenho, tá? E isso a gente leva para esse raciocínio, é você pegar um número, uma representação, e ampliar ela ou reduzi-la. No caso, eu estou ampliando o desenho, no desenho do meu livro, para o desenho aqui do quadro. Eu estou aumentando em 10 vezes, tá bom? Então eu vou fazer isso em 10 centímetros. Para esse desenho sair legal, você utiliza o esquadro. Eu aconselho você utilizar o esquadro. Dá para fazer com a régua, somente com a régua, mas com o esquadro é legal porque isso aqui, ó, forma 90 graus. Quando você alinhar aqui, você pode medir aqui, que de fato você vai encontrar a menor distância dessa reta. No caso, eu vou montar aqui, ó, 10 centímetros. E aí eu vou traçar essa linha, tá? E ela vai tocar em um ponto ali onde a gente quer, beleza? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou posicionar o meu esquadro aqui, ó, na linha. Ela tem que estar 1 centímetro da reta R. Então eu vou alinhar aqui. No caso, eu botei em entre 10. Aí você mede isso em 2 pontos, tá? Você mede isso em 2 pontos, que é para você poder ter uma reta. Você não consegue traçar uma reta a não ser que ela passe pelo no mínimo 2 pontos, né? Para ela passar por 3 pontos, ela tem que estar alinhada esses 3 pontos. Então a reta para passar tem que ter no mínimo 2 pontos, né? Para passar uma reta. E aí você vai para poder alinhar, né? Mas por um ponto passa infinito, para ter somente uma reta tem que passar por 2. Olha só. E aí essa reta aqui que eu acabei de desenhar, ela é uma reta paralela ao segmento VR, tá? Paralela ao segmento VR. Tem alguma coisa ali que não está batendo direitinho, eu acho que na hora de medir aqui eu não coloquei no lugar certo. 10 aqui, ó. Eu botei ali, não sei crianças, mas 10 aqui, tá bom? Vou só alterar aqui, fazer de verde até agora, ficar melhor. Não se preocupe não, são coisas que acontecem, tá bom? Eu já troco inclusive o ponto que eu marquei, não estou bem hoje, vamos lá? Isso, muito bem. Então olha só, e aí você vai fazer aqui, né? Quando você terminar o seu desenho, você analisar e observar que tem alguma coisa de errado, você vai lá e faz a correção. Não é feio você corrigir algum erro no teu material, não é feio de jeito nenhum. Faça a correção, tudo direitinho, tá? Para depois ficar bonitinho. Agora sim, está paralela mesmo, realmente parecendo paralela. E essa reta aqui, ela é paralela, eu vou chamar ela de reta A, que eu gosto da letra A. A é paralelo a VR. E a distância, esse ponto aqui, é o ponto que a gente está querendo, porque ele está a 1 centímetro da reta do segmento VR e equidista dos 2 pontos dos 2 segmentos, né? Ele está a mesma distância daqui e a mesma distância de lá, tá? Está a mesma distância, beleza? Então esse é o ponto que a gente quer localizar aí na letra B da questão 3, né? Todos os pontos que equidistam dos segmentos da reta VR e VS é a bissetriz, e aí que dista 1 centímetro da reta do segmento VR, que é uma paralela a VR com distância de 1 centímetro. Tranquilo? Virando o livro aí de vocês, lá na página que traz, na página 86, nós temos aí uma geladeira, tá? Olha só, desculpa, gente. Na segunda questão, a vista frontal da geladeira está aqui,
de 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura foi desenhada como segue. Qual foi a escala utilizada no desenho? Para você descobrir a escala utilizada no desenho, você vai pegar a sua régua, e vai medir o tamanho no desenho. Você vai medir aqui, ó, com sua régua. Pega a sua régua lá, vai. Pega a sua régua enquanto eu pego a minha aqui e faço a medida. Estou aguardando você pegar a sua régua. Já foi pegar a sua régua? Já retornou? Já está fazendo a medida como pediu? Eu vou utilizar a régua maior aqui, né? Eu vou medir o comprimento, que para mim no caso aí fica um número sem vírgula. Aí ó, deu 10 centímetros no comprimento. Você fez a medida em casa também aí e observou que no desenho, essa distância aqui é 10 centímetros, tá bom? Vamos então ao que se pede. Na letra A, a questão quer saber a escala utilizada para desenhar. Pessoas, a escala é feita assim, ó. A escala é dada numa razão entre o tamanho no desenho em relação ao tamanho real. Eu vou colocar só para você entender melhor. T, D e T é tamanho no desenho e tamanho no real. Não é a nomenclatura mais correta, mas talvez seja mais fácil para você entender. O que acontece então? Tamanho do desenho, que é o comprimento ou a largura da geladeira lá no desenho, você coloca em cima. Então a escala vai ficar como? Tamanho, não, vou colocar lá em cima ali, que é mais fácil de você enxergar. O tamanho, a escala então fica, tamanho do desenho, no caso o comprimento, eu tenho que relacionar esse comprimento com esse aqui, ó. Esse aqui é o tamanho do real, aqui é o real, tá bom? E aqui é o desenho. Então o tamanho no real é 10, no desenho é 10 centímetros. Não esqueça dessas unidades para depois a gente mudar. E o tamanho no real é 2 metros. Pessoal, eu não posso deixar a escala com essa característica, porque as unidades estão diferentes. Eu tenho que deixar na mesma unidade. Toda a escala numérica é dada nas mesmas unidades. Unidade, se o de cima é unidade de centímetro, o de baixo também tem 6 centímetros. Para isso eu preciso converter esse 200 metros, esse 2 metros em centímetro, que é equivalente a 200 centímetros. Portanto, a minha escala real é 10 por 200. E ainda mais, eu posso tirar esses dois zeros, né? Dividir todo mundo por 10. E a minha escala fica então assim, ó, 1 por 20. Pode ser escrito daquela maneira, né? 1 por 20, ou pode ser utilizado assim, ó, escala. Tá? Pode ficar assim. Ela não apresenta unidade, a escala. A escala não diz, 1 por 20 centímetros. Não tem. Não tem essa ideia de unidade. Ali é o seguinte, você vai raciocinar o seguinte. Se está toda a geladeira, nós vamos comparar em centímetros em relação a metro, lógico, né? Então, nós vamos pensar o seguinte. Se a escala dessa geladeira, o desenho dela está numa escala de 1 por 20, significa que 1 centímetro aqui é equivalente a 20 centímetros no desenho, certo? O 20 centímetros ali é equivalente a 20 centímetros no desenho. 1 centímetro no desenho é equivalente a 20 centímetros no real, tá? Desculpa aí a confusão. Se essa largura da geladeira mede 0,8 metro, né? Se você observar isso aqui, se você medir daqui para cá em centímetro, você multiplica isso por 20 que você encontra o tamanho real dela. Então vamos lá. Na letra D você vai precisar utilizar a sua régua novamente para saber o comprimento X no real. Ele quer saber o valor de X, olha só. Quanto mede a altura real de X do freezer? Então, nós vamos descobrir a medida real disso aqui. Então, X aqui, o X real, né? Deixa eu colocar aqui a medida no real. O X aqui está no desenho. Então, você pega a sua régua, tá? O meu kitzinho está na quadrado, Então, você pega a sua régua e vai fazer a medida aqui. A minha está em centímetro, né? Está graduada em milímetro, também dá para fazer. E aí você observa que vai dar 3 centímetros. Faça a medida em casa. Dá 3 centímetros o tamanho no desenho de X, daqui para cá. 3 centímetros, eu vou colocar aqui. 3 centímetros no desenho. 3 centímetros. Qual que é o tamanho disso no real? Observe o seguinte, a escala que você está utilizando é 1 por 20. Então a escala é 1 por 20.
ou seja, a cada 1 centímetro no desenho, 20 centímetros no real. O tamanho no real do desenho está em cima, então você coloca lá 3. Qual que é o tamanho no real? Aí você faz uma análise aqui, são duas frações equivalentes, tá? Duas frações equivalentes. Foi aumentado quantas vezes daqui para cá? Aí você, garota esperta ou garota esperta, diz aumentou 3 vezes. Então aqui vai aumentar também 3 vezes. Então aumentou 3, aumentou 3. Quanto é 3 vezes 20? 60. Portanto, x aqui no caso é igual a 60 centímetros. Ou seja, o tamanho no real daquela distância x é 60 centímetros. A parte de cima da geladeira, né? O freezer ali é 60 centímetros. Letra C, pessoal, ela é uma questão pessoal. Você vai responder em casa, né? Você vai fazer o desenho em casa, porque ele depende da sua geladeira e do seu freezer de casa. Ele diz que você tem que fazer a medida do seu freezer e fazer o desenho aqui, tá? Identificar a escala. Na mesma escala que está aqui, eu disse nessa escala, então na escala de 1 por 20. Como é que vai proceder isso? Você vai lá, uma fita métrica, uma régua e tal, mede o comprimento da escala, tá? Essa distância você converte para centímetro e divide por 20. Né? Divide por 20 para encontrar o comprimento no desenho. Mede a largura, faz a mesma coisa e faça o desenho na área indicada aí no material de vocês, tá bom? Depois me mande isso, beleza? Então tranquilo, pessoal, por hoje é só. Uma horinha de desenho aí para você se divertir, localizando o ponto, escala numérica, tranquilo? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, crianças!